Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é 4 de agosto de 2020. Eu vou ler um trecho da Gênese de Kardec, o capítulo 11, o item 35, que fala de emigração e imigração dos espíritos. Quer dizer, a reencarnação e a desencarnação dos espíritos. E ele diz: em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis como resultado das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Portanto, é preciso considerar os flagelos destruidores e os cataclismas como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo, de a retemperar mediante a introdução de novos elementos espirituais mais purificados. Se nessas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, ali não há senão vestes dilaceradas. Porém, nenhum espírito perece. Nada fazem senão mudar de ambiente. Em lugar de partir isoladamente, partem em quantidades. Eis toda a diferença. Pois quando, a partir por uma causa ou por outra, para eles nada muda a fatalidade de que mais cedo ou mais tarde deverão partir. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, como consequência dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem esses reencarnes e desencarnes que ocorrem de tempos em tempos, que vieram dar um impulso violento para a humanidade, sem esses reencarnes e desencarnes, o mundo progrediria com extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são hoje seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual e moral, e, por conseguinte, no estado social dos que vivem naquele determinado povo onde isso se realizou. É que tiveram por finalidade operar um remanejamento na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. É uma explicação bastante correta e lógica pelos espíritos evoluídos que passaram isso para Kardec, mostrando qual é o objetivo desses desencarnes coletivos. Nós chamamos de resgates coletivos. E depois desses desencarnes coletivos, vem uma leva de espíritos evoluídos substituírem. E isso vai fazendo com que a humanidade vá se evoluindo cada vez mais. Como disse lá, se isso não acontecesse, os espíritos que estão há muito tempo parados no tempo, sem progresso nenhum, e continuassem sempre com as mesmas ideias,
o progresso teria uma lentidão extrema, como diz o próprio texto. E as reencarnações de espíritos evoluídos vêm mudando a psicosfera do planeta. Nós vemos hoje a evolução das crianças que estão reencarnando. Esses espíritos que estão reencarnando, e essas crianças que têm uma capacidade tão grande e muito maior do que muitos adultos, e que nós vemos aí todos os dias na mídia, como isso acontece. Então, são espíritos que já vêm com uma bagagem anterior de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral e desenvolvimento físico até, mostrando para nós como o mundo evolui. Se olharmos por esse lado, que é o que devemos fazer, nós entendemos que não é por determinado fato ou não que esse grupo vai desencarnar, porque de uma forma ou de outra nós temos a certeza de que toda a matéria resiste ao mundo. A matéria está aí, resistindo, e que é uma realidade. E a realidade do espírito, nós sabemos que fatalmente é o mundo espiritual. Chega um determinado momento, nós não vamos voltar para o mundo espiritual, independente da causa que tenha sido. É uma realidade. E como diz o texto, nós vamos deixar aqui, senão vestes dilaceradas, quer dizer, corpos que não têm mais condições de sobreviver pela falência dos órgãos ou por qualquer que seja o motivo. Então, o espírito vai continuar. Pensemos dessa forma, com essa visão aberta das idas e vindas que temos entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, entendamos que, de repente, nós mesmos estaremos voltando para cá depois de evoluir no plano espiritual e abrir a nossa mente para um conhecimento maior. Eis, então, as questões que nós precisamos entender, estudar na Gênese, nos livros da codificação espírita, para que possamos viver com mais tranquilidade, com mais sabedoria, pensando na nossa evolução espiritual e sabendo que a nossa carne não é perene, ela vai se destituir num determinado momento. E fatalmente todos os encarnados um dia voltarão para o mundo espiritual. Então, nesse entendimento, vamos agradecer a Deus por ter nos feito abrir nessa página, porque não foi por acaso que abrimos nessa página, a Gênese. Agradecer a todos os amigos espirituais que nos intuem, nos orientam, nos protegem e que estão ao nosso lado, abrindo a nossa mente cada vez mais ao aprendizado. Que eles abençoem, amparem a todos nós, hoje e sempre. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.